Fala pessoal, sou o pastor Patrick de Bem e esse é o meu canal. Já aproveita, já segue aí, já aperta aqui o sininho das notificações, curte, isso nos ajuda demais e é muito bom ter a sua companhia aqui. Hoje nós vamos então falar sobre o porquê eu odeio a religião e vamos falar sobre um único tópico, do porquê eu odeio a religião aqui, pelo pastor Creflo Dollar dos Estados Unidos. Cara, sensacional. 10 razões para se libertar do cativeiro da tradição religiosa. Hoje nós vamos ver a razão. A religião põe a culpa dos problemas na soberania de Deus. Isso é incrível, isso é incrível. Infelizmente, esse pensamento religioso, ele põe a culpa dos problemas da humanidade em Deus. Olha, Deus que quis fazer assim, aconteceu um acidente, alguma coisa, olha, Deus que foi a vontade de Deus, ou a pessoa nunca consegue prosperar, não, é a vontade de Deus para a tua vida. É o fardo que tu tem que carregar, a cruz que tu tem que carregar. E o pastor Creflo Dollar, ele fala algo aqui muito interessante. Olha o que ele diz. As pessoas geralmente não conseguem enxergar o que não estão fazendo em suas vidas. Elas não leem suas Bíblias nem aplicam o que leram em suas vidas diárias, mas não entendem por que as coisas simplesmente não parecem estar dando certo. A religião ensinou que Deus decide se elas receberão suas respostas ou não, e que a soberania de Deus se torna uma desculpa para o fato de não terem resultados. Deus, ele já fez a parte dele para que eu e você tenhamos resultados incríveis na nossa vida. Jesus, o nosso Senhor, ele já veio até a cruz do Calvário, ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele já trocou de lugar conosco, ele pegou o nosso lugar de pecadores e nos entregou o seu lugar de filho de Deus. E a Bíblia diz que na cruz, Jesus ele despojou Satanás e os diabos, poderes e autoridades. Na cruz ele triunfou sobre a morte, triunfou sobre a doença, ele triunfou sobre a falência, ele triunfou sobre todo o fracasso. Jesus já fez a parte dele. A obra de Jesus já está consumada. Qual é a nossa parte agora nessa aliança? Qual é a nossa parte agora para que a nossa vida seja uma vida incrível? A parte de Deus está pronta. Quando eu vejo, por exemplo, uma pandemia e as pessoas dizendo, não, Deus é que mandou esse vírus para ir lá e afligir as pessoas. E afligir a igreja que precisava se converter, a igreja que precisava ali voltar para o caminho do Senhor. Pergunto, você acha, sinceramente, que da pandemia, antes da pandemia, depois da pandemia, a igreja ficou melhor? Você acha que a humanidade ficou melhor? Não, as pessoas agora vão ser mais amigas, as pessoas vão ser mais santas, as pessoas, porque Deus que trouxe ali para ensinar. O que você aprendeu nesse meio tempo? Talvez você só perdeu. Eu perdi amigos, queridos. Eu não consigo digerir a ideia e muito mais passar a ideia de que foi Deus que fez isso pela sua soberania. Não, o mundo é mau. Satanás, o diabo, quando ele entrou no mundo, agora ele tem domínio do mundo por causa do quê? Por causa do pecado. Pecado lá atrás. Deus não criou o mundo. Deus não criou, quer ver? Deus não criou o veneno da cobra. Uhum. Deus não criou a erva daninha. Exatamente. Deus, ele criou todas as coisas boas. E a Bíblia diz que quando Deus olha para a sua criação, ele diz assim, e viu que era muito bom. E tudo que Deus criava, ele via que era bom. Por que aconteceu agora da cobra, então, ter veneno? Por que aconteceu agora das ervas daninhas na terra? Por que acontecem calamidades? Por que acontecem coisas externas que nós não conseguimos ali entender? Por causa do pecado. O mundo jaz no maligno. Quando Adão e Eva, eles entregam a autoridade do mundo para Satanás, agora Satanás é o senhor do mundo. Agora Satanás é que faz ali o que essas coisas aconteçam. O que a Bíblia diz em Atos, capítulo 10, versículo 48? Vamos ler. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Eu tenho uma Bíblia aqui muito bonita aqui para a gente ler. Atos 10, 48. Olha o que diz a santa e eterna palavra de Deus. Atos dos Apóstolos. Você já leu sua Bíblia hoje? Se você não leu sua Bíblia, você vai terminar esse vídeo, dar um like e compartilhar com alguém que você ama e você vai ler a sua Bíblia. Tá? Atos 10, 48. Fica de lição de casa. Perdão. Atos 10, 38. Tá aqui a nossa mascote de Cacau aqui no estúdio. Atos 10, 38. Olha o que diz.
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha o que a Bíblia diz, que Jesus ele curou os oprimidos pelo diabo, ele não curou os oprimidos por Deus. Aí você diz assim, não, essa doença que eu estou tendo é Deus que está me ensinando. Uma vez eu fui orar por um pastor muito famoso, histórico na nossa cidade, já é falecido. Eu fui orar por ele e a família antes conversou comigo e ela disse assim, pastor, no caso era a filha dele, disse assim, não, meu pai fez muita coisa errada, pastor. Deus está ensinando ele alguma coisa. Depois que Deus ensinar, ele vai sair desse leito do hospital. Ele já era uma pessoa de mais idade. E eu não tinha nem o que falar ali para ela, né? Eu disse, não creio que Deus ele usa as doenças para ensinar, mas foi algo muito rápido ali, a interação que eu tive com ela. Sabe o que aconteceu? Ele se foi. E agora eu pergunto, foi Deus que estava ensinando? Por que Deus ensinaria? Por que Deus colocaria uma doença? E agora você pensa, Deus coloca uma doença para ensinar, e aí você vai lá no médico para tratar essa doença. Você está fugindo do ensinamento de Deus? Lógico que não. Olha o nível da religiosidade. Dizer que a pessoa que quebra uma empresa é Deus ensinando humildade. Sério? Você já viu quantas pessoas que elas não têm nem dinheiro para sua própria subsistência e são extremamente orgulhosas? Quantas famílias também se acabam por causa de uma empresa quebrada? Quantas famílias, e daí Deus vai lá e ele destrói ali as finanças de várias famílias porque alguém disse que é Deus que ensina através das calamidades, através ali. Não, foi um mau gestor. O cara que quebrou foi um mau gestor. Talvez teve um momento, uma recessão econômica, alguma coisa, ele não conseguiu passar por aquele momento ali. Não vamos colocar culpa total dele. Ele tem várias coisas que podem acontecer, mas ele foi um mau gestor. Entende? Não foi Deus que fez aquilo. Mas o próprio Satanás é que traz as coisas ruins sobre as nossas vidas. O próprio diabo. E a Bíblia diz que Jesus ele curava os oprimidos do diabo, ele não curava os oprimidos por Deus, porque Deus não oprime. Deus não oprime. Onde Jesus passava, ele curava. Você não vai ver um relato na Bíblia dizendo assim, olha, Jesus, o jovem rico que saiu entristecido porque ele tinha muitas riquezas, Jesus disse para vender tudo e dar para os pobres. Jesus estava ali dizendo, olha, tu diz que segue... Meu Deus, só um trechinho do jovem rico hoje, só um trechinho. Jesus disse para ele assim, olha, tu segues o que tu acha que tem que ser para ser salvo, mestre? O que eu preciso para ser salvo? Não, segue os mandamentos. Ele disse, não, mas os mandamentos eu já sigo. Ele disse, então faz o seguinte, vende tudo que tem e me segue. E ele se entristeceu e ele não seguiu Jesus. O que ele estava dizendo ali? Ele não seguia os mandamentos. Jesus estava ali, Jesus estava ali dizendo para ele, olha, o primeiro mandamento, que é de não ter outros deuses, de não ter outro Deus diante de Deus, você já não conseguiu. Tu já não conseguiu. Por quê? Porque tu idolatra o dinheiro. Teu Deus é o dinheiro. Entende? Então, você não vê Jesus dizendo, olha, jovem rico, tu não quis me seguir, então tá, ó, toma-lhe uma maldição financeira aí, tu vai ficar pobre. Você não vê isso na Bíblia. Você não vê alguém passando por Jesus e falando alguma coisa que Jesus se desagrada e que toma uma doença aí para te aprender. Imagina você que é pai, você que é mãe, você sempre está falando com seus filhos, filho, olha, não vai jogar bola no meio da rua, é perigoso, é perigoso, é perigoso. E ele sempre desobedecendo. Daí você faz o seguinte, ó, você pega a criança, coloca a criança estendida no chão assim e passa com um carro em cima da perna dela. Você faria isso? Não, você não faria isso. Ninguém seria louco suficiente para fazer isso. E a Bíblia diz que por melhores que nós possamos ser, nós somos maus. E nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Por que Deus, que é bom, o nosso Pai Celestial, ele não vai dar boas coisas para nós? Então, fica aí essa razão para você odiar a religião. A religião coloca a culpa dos problemas na soberania de Deus. E, na verdade, Deus quer resolver os nossos problemas. E Jesus é a solução para todos eles. Então, no próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre esse livro maravilhoso aqui. Você vai poder também ler ele, se você quiser. Tem aqui um link para você poder estar adquirindo. E eu tenho certeza que vai ser uma aquisição interessante para sua biblioteca na sua casa. Tem aqui as redes sociais, tem aqui o meu Instagram, meu Instagram lá é Patrick de Bem, né? Tem aqui meu Instagram, você pode me seguir lá. Curte esse vídeo, compartilha aí com as pessoas que você ama e também segue aqui o canal, tá bom? Grande abraço, até a próxima.